Novamente com você, aqui no programa é Tudo Questão de Atitude. O que a gente quer é te levar informações para que você tenha atitudes positivas na sua vida, atitudes melhores, sempre atitudes melhores. E a gente fala sobre saúde física, financeira, emocional. E hoje eu estou entrevistando um grande amigo que eu já entrevistei numa outra emissora, quando eu era apresentadora lá. Só que agora a gente vai falar de um assunto que ele está vivenciando no momento, né, Vlamir? Vlamir Stervich, obrigada pela tua presença aqui. Nossa, obrigado de novo por me receber e fazer a entrevista, né? Gente, muito esses legal. Dias a gente estava conversando, e faz 20 anos que a gente se conhece, assim, não é possível que passou tão rápido assim, pois né? Tão rápido. Pois é. E conta um pouquinho sobre o teu histórico, tua profissão, como é que você se envolveu no que você está fazendo agora, Flávio? O que eu estou começando a fazer agora, começando por aí? Estou criando homens de propósito. O que isso tem a ver com a minha história? A minha infância não foi nada fácil, foi uma infância bem difícil, um pai alcoólatra, violento, de muita violência física, inclusive, a mãe com uma parte assim psiquiátrica com esquizofrenia. Então, um ambiente familiar muito insegurança, muito problema, muita violência. E eu cresci nesse meio. E isso gera o quê? Muita insegurança. Porque quando você está no meio insalubre, a insegurança para mim veio muito forte. E eu também tive a minha agressividade. Eu também, em função dos estereótipos masculinos que a gente vai também adquirindo no decorrer de uma vida, que são as questões culturais que a gente carrega, e além do familiar. Então, desse problema de um todo, eu também vim me desenvolvendo como ser humano. Imagina, eu cresci já com futuro garantido e com trabalho, porque meu pai era industrial gráfico. E meu pai nunca perguntou o que eu tinha que fazer na minha vida, nem para mim, nem para os meus irmãos. Então, estava tudo determinado. Só que a vida é determinada. Não. E você tinha que trabalhar com ele. Essa era... Não tinha história. E meu patrão, era extremamente autoritário. Sabe o comando e controle? Taylor Fayol, de 1906, prevalecendo até hoje. Então, nesse caminho, eu falei assim, pera lá, eu não quero trabalhar com gráfica. Então, eu estava buscando o que me dava sentido profissional, me satisfazesse numa realização profissional, porque meu pai nunca perguntou. E nisso eu comecei no autoconhecimento. Então imagina, em casa também tinha um nível de violência tão grande e todo mundo era capoeirista, judoca ou kung fu. Eu li isso eu falei assim, nossa, não deve ter sido nada fácil mesmo, nem né? Um pouco, nada. Nem um pouco. E também, lógico, tem uma consequência. O meu avô, pai do meu pai, era do exército alemão. Ele foi desertor, ele foi assassinado no Brasil. Então tem umas consequências que aí tudo vai trazendo e cada pessoa absorve de um jeito. E o meu pai amargou, foi pro alcoolismo e com isso vem toda uma agressividade, né? E tem consequências para toda uma família. E eu tive que começar a me desvencilhar disso. Porque como que eu vou para a vida? Porque tudo reflete na vida. Do que a gente tem dentro de casa, culturalmente a gente absorve, a gente está indo para tudo que é lugar. Com a esposa, com os filhos, no trabalho, tudo reflete. Então, assim, estava no Chile fazendo minha formação esse ano passado sobre coaching ontológico, e ontologia é a ciência do ser enquanto ser. E a ontologia olha para a essência do ser. Nós queremos garantir resultados olhando somente para as ações. Só que nós não olhamos para a essência que sustenta as ações. Então, quem que é a Sandra, que independentemente dos papéis ou responsabilidades, tem os resultados que tem? Mas peraí, depois de você e da Eloá, eu tô pensando em mudar o título do programa. Não, é porque a gente traz muita informação para as pessoas terem atitudes, né? Agora eu fiquei imaginando o teu pai, né? Por ter tido o pai que teve e com pouca informação, né? Como é que ele podia ter uma atitude diferente com vocês, né? Talvez não tinha nem condições de ter tido. Não soube se acessar, né? Sem dúvida, e eu não vou fazer nenhuma recriminação a ele. Aliás, é trabalhar a aceitação. Foi isso que me deu paz. Isso que me deu a condição de começar a me desenvolver e fazer um mundo melhor para mim. Que reflete com a minha relação com a minha esposa e com as minhas filhas. Que reflete também no meu trabalho. Eu sou consultor, né? Então assim, trabalhei com gráfica, tive restaurante por mais de 10 anos, sempre fazendo os negócios. Trabalhei com captação de recursos também por 5 anos, com uma ONG, que é a Provisão daqui de Campinas. Então assim, é legal, né? É uma coisa interessante. Por que as pessoas que trabalham com ONGs, eles têm uma vivacidade maior, uma motivação maior do que muitas pessoas que trabalham em empresas e são muito bem remuneradas? Porque é uma questão do propósito.
É uma questão do sentido que as pessoas encontram ou não na vida, no que faz. A gente não faz pelo dinheiro, né? A gente faz para ajudar o próximo, porque a gente acredita que aquilo vai mudar a sociedade. Então, assim, dentro da minha história, eu fui crescendo. Então, só voltando sobre a formação no Chile, da odontologia, eu tive um insight, porque eu vejo que nas empresas, e no geral, eu vejo muito trabalho para o empoderamento do feminino. Como se o feminino precisasse se transformar, ser empoderada, né? Eu acho que concordo, sim, tem a sua parte, mas o mundo está como está devido a que tipo de pensamento? E eu fui me aprofundando e eu falei, precisa fazer um trabalho com o masculino, porque o pensamento patriarcal que rege é o da racionalidade, do controle, do comando e agressividade. Para você ter uma ideia, 1 em cada 5 mulheres são violentadas dentro da sua casa. O nível de homicídio, de suicídio, melhor dizendo, a proporção são de 8 homens para 2 mulheres. Ou seja, eles não conseguem acionar esse propósito, né? Não consegue acionar o propósito e antes ele vive tanto no... Quando eu falo ele, porque não é ele, mas eu também sou homem, o quanto que eu vivi de estereótipos. Por exemplo, homem não pode chorar. Isso é coisa de menina, né? Então, homem não pode fracassar. Sabe, homem, espera lá. Então a gente foi indo para um grau de que tem que ser perfeito, super-homens, e nós não podemos jamais ser vulneráveis, fracassar, ou seja, demonstrar fragilidade, porque isso não é coisa de homem, percebe? Sim. E isso, o masculino, nós fomos incorporando isso que nos transformamos numa armadura, né? Por isso que veio a condição da violência, porque tem que extravasar de algum lugar para algum lugar, porque emocionalmente você não dá conta da pressão que vem sobre você. E a fase mais difícil qual é para um homem? Entre 14 e 21 anos de idade. Justamente a primeira infância, ele pega toda uma cultura do patriarcal, aí ele vai para a sociedade e ele tem que mostrar que ele é homem. Senão ele é fraco. Percebe? É interessante que assim, eu acho que isso está mudando um pouco, né? Talvez esteja. Aconteceu esses dias algo em casa que eu achei muito engraçado, que eu estava contando para minha filha que a minha mãe sempre colocou a roupa na cama para o meu pai, quando ele saísse do banho, para ele se trocar. E aí ela olhou para mim, ela tem 9 anos, e falou assim, como assim, mãe? Aí eu falei assim, então, filha, a vovó, como uma forma de gentileza, quando o vovô tomava banho, ela colocava. Aí ela falou assim pra mim, mas não faz sentido nenhum ela ter feito isso por ele, né? Eu disse, então, filha, pra nossa geração, até pra minha já não faz, mas pra deles tinha. Então eu fico imaginando, né, o que veio aí por detrás disso, né, dela ter feito isso. Eu disse pra minha filha que era uma gentileza, mas eu não sei se era. Talvez, você vai fazer isso por mim, né? Talvez tivesse sido uma imposição. Então a gente vê que algumas mudanças têm sido Culturalmente, a gente traz algumas raízes de masculino e feminino. Então são crenças que a gente vem trazendo e culturalmente nós vamos passando para os nossos filhos, que dos filhos vão passando e assim por diante. Só que é interessante o que você falou, porque o mundo está mudando. Só que impressionante que ao mesmo tempo que o mundo está mudando, o homem, para mim, está sendo mais ameaçado. Uma, porque as mulheres estão conquistando mais o mercado. Isso em âmbito profissional, você pega as empresas, já tem várias CEOs e as presidentes de empresa, por exemplo. Então o universo feminino, sim, ela está sendo já mais empoderada e inconscientemente muitos dos homens se sentem ameaçados. Porque ele falou, opa, não é mais uma questão de poder. Agora não é poder externo de vou lá e domino o outro. Agora é voltar para um poder interno. Porque o masculino, naturalmente, ele é voltado mais para o externo. Então ele estuda as competências, ele se prepara sempre para a conquista, para os objetivos, para tudo. Agora, internamente, o mundo interior, ele não se questiona. Quer ver uma outra coisa? Quanto de homens que trabalham, se refugiam no trabalho, tá? Se aposenta, no dia seguinte entra em depressão. Quer dizer, há um equilíbrio entre o mundo exterior e o mundo interior. E o que bloqueia o acesso do mundo interior? Muitas vezes é o próprio estereótipo do que vem a ser homem. E que engraçado que num dos programas É Tudo Questão de Atitude que a gente fez, que eu entrevistei a doutora Eloá,
Ela falou sobre isso, né? Que a nossa lição de casa é o autoconhecimento, né? Então, para homens e mulheres, né? Sim. O que a gente tem que fazer exatamente poxa, peraí, o que está acontecendo comigo? E de uma certa forma, Vlamir, o Homens de Propósito, que é esse movimento novo que você está criando, tem a ver com isso. Totalmente, porque o que vem a ser o Homens de Propósito? A transformação do masculino pelo autoconhecimento. Não há maneira de a gente se transformar sem se autoconhecer. Por quê? O autoconhecimento nos dá as condições da nossa capacidade, nossos valores, que a gente vê as nossas atitudes, nossas potencialidades, nossos sonhos. Quanto das pessoas hoje perdem, não tem que sonho, ganhar dinheiro. Percebe? Mas não um sonho de conquistar, de criar um mundo diferente, melhor, de dar o seu melhor, da sua capacidade, da sua potencialidade para um mundo melhor. Então acho que esse é o ponto do Homens de Propósito, da transformação pelo autoconhecimento. Bom, nós estamos aqui entrevistando o Vlamir Stervide, estou aqui no programa É Tudo Questão de Atitude, falando sobre diversos tipos de saúde, mas acho que essa tem muito a ver com essa saúde emocional que é tão importante para nós. A gente vai para um rápido apoio cultural e já voltamos. Estou aqui com o Vlamir e nós estamos falando sobre Homens de Propósito, que é um movimento novo que o Vlamir está criando. Eu acredito, sabe, Vlamir, quando eu fundei Embaixadores da Prevenção, eu me senti assim completamente empoderada para falar sobre virtudes, né? Sim. Porque você que me assiste sabe, e eu sempre falo dessa história, meu pai como padre me ensinou que era virtude na prática, e o padre Haroldo, tendo trabalhado quase 15 anos lá, me ensinou na prática que era vício. Então eu falei, bom, peraí, a TV só fala de vício. Esses dias eu cheguei à conclusão que a TV só fala de problema porque a TV fala das coisas que acontecem. A TV não vai falar, olha, na cidade de Campinas não teve nada hoje, tá tudo tranquilo, né? Na cidade de Campinas teve tantos roubos. Então assim, a TV fala do problema, não fala da solução. E esse programa, a ideia é a gente falar de pessoas que têm, através das suas teorias, dos seus estudos, nos ajudado a criar uma autoconsciência para realmente mudar a nossa atitude. E eu não sei se você já estruturou Homens de Propósito, se você pode conversar um pouco mais com nossos telespectadores de como vai ser isso. Vão ser grupos semanais, vão ser grupos de encontro, só vai ter homem mesmo? Como que vai ser? Não sei se você já pensou nisso, já que está começando. Estou começando agora, estou pensando, estou construindo, já não tenho formato fechado, mas vai ser através de workshops, também rodas de conversas significativas, inicialmente só para homens, mas eu acho que depois também vai ter a questão da mulher também, porque a mulher naturalmente o seu campo emocional é mais trabalhado do que o masculino. Então, o quanto que também os dois, podem ajudar o outro, né? Agora, está formatado? Não, vou formatar isso, mas já tem alguns workshops que já estou criando, que é como superando os limites do masculino, esse é só para o masculino. O próprio Homens de Propósito, que é o sentido na vida. Sentido no trabalho, sentido na família, sentido com o que faz. De começar a se perceber mais no mundo, não sendo somente uma questão braçal ou de ganhar dinheiro, né? Então esses dois são... E também o ser emocional. Porque nós temos hoje uma ignorância emocional que é impressionante. Ontem mesmo estava numa empresa em São Paulo, trazendo somente algumas emoções básicas, que é medo, raiva, alegria, ternura, né? São básicos. Mas todo mundo só conhece isso. Você sabia que de 5 emoções desmembra para 120? Nossa. Quando eu comecei a estudar as virtudes, eu queria definir 8. Daí eu fui estudar, nossa senhora, eram milhares. Eu falei assim, gente, mas não vou dar conta. Eu comecei com as 8, né? E são muito mais, né? São muito mais. Agora, Vlamir, eu acho que você vai ter um desafio, eu acredito, né? Apesar que eu acho que o mundo está em transformação e rápida. Mas, assim, é conseguir levar esses homens para lá, né? Fico imaginando em casa. Meu marido e meu filho, eu falei assim, nossa, vou ter que falar que é uma festa, um churrasco, senão eles não iriam. Então, aí são as crenças, né? O que vem a ser homem? O homem é muito além do que churrasco, muito além de futebol, muito além de tudo. Olha só que interessante, eu fui no casamento da filha de um amigo meu há mais de 35 anos. E ele fez lá um discurso para todo mundo. Sabe como que ele começou? Falou assim, ela adora futebol, não sei lá o quê, eu não gosto de futebol. Aquilo me chamou a atenção.
Porque no meio de um casamento, no casamento dele, ele falou assim, eu não gosto de futebol e eu vou ter que falar sobre futebol com a minha esposa. Percebe? São estereótipos que precisam ser quebrados. Então assim, como chamar? Eu não sei como que eu vou chamar, mas eu acho que tem muitos homens sofrendo. Tem muitos homens na solidão, em depressão, burnout. Se pegar as doenças mentais hoje, burnout, depressão, síndrome do pânico e ansiedade, está lá em cima. O nível de afastamento do trabalho em função disso é elevadíssimo. Hoje já tem empresa que supera os 50%. Num ano. Não, então, assim, legal, estamos sofrendo. Sim. Não, e interessante que quando eu comecei Embaixadores da Prevenção, eu falava assim, nossa, como é difícil vender virtude, né? Porque vender vício é fácil, né? As pessoas se atraem pelo vício. Mas eu, em momento nenhum, me arrependi de ter feito isso, porque eu acredito que a transformação do mundo tem a ver com esses pequenos detalhes, né? Com você não desistir disso, eu não desistir dos embaixadores, porque não é fácil você atrair as pessoas para isso. Realmente não é. É a minha própria história de vida, Sandra. Nós somos seres transformacionais. A nossa palavra tem poder. E a nossa palavra não é determinista. A nossa palavra gera vida, gera futuro. Então, através do autoconhecimento, o quanto que vamos conhecer as nossas crenças, as nossas emoções, que sustentam a nossa fala, que a nossa fala é ação. Não é só falar por falar. E há muitos homens que falam por falar e ficam repetindo. Aí leva de novo a questão da cultura adiante. Agora, se você está em sofrimento, você está ali num ponto que não está mais para onde ir, e quantos dos homens pede um emprego, sente fracassado. Tem história de pessoa que perdeu o trabalho, meses saindo de casa, mantendo uma rotina, e não falou para ninguém da família, para a esposa, para os filhos, que foi demitido. Nossa. Percebe o sofrimento? Então, qual que é um ponto do Homens de Propósito? Não precisa mais sofrer sozinho. Vamos trabalhar junto. Vamos evoluir junto. Vamos nos transformar junto. Essa minha experiência de vida que eu vim da transformação é justamente isso, porque é capaz. Nós somos capazes disso. Isso que eu quero provocar, uma sociedade melhor. Então você fala muito aonde você pode influenciar. O meu ponto de influência é onde eu conseguir. Não quero mudar o mundo, mas as pessoas ao meu entorno, o que eu conseguir de ajudar pessoas, homens a serem mais inteiros, porque há uma confusão muito grande, por exemplo, em empresas, porque eu sou consultor, hoje trabalho com liderança nas empresas, isso há mais de 8 anos, e como coach há mais de 12. Então aí há uma confusão muito grande, por exemplo, nas empresas, e que isso reflete num todo. Que um grande líder é aquele que tem a competência. Só que para mim o grande líder é aquele que traz a grandeza do outro. E agora eu estou falando de grandeza humana, do ser, não somente a competência que faz parte, tá bem? Mas a grandeza que inclui o seu melhor, lado luz, lado sombra. Todo mundo tem lado luz e lado sombra. Temos as nossas negatividades, positividades, masculino e feminino. Então como que eu trago a grandeza da Sandra? Para mim esse é o grande líder, sabe? Então a liderança masculina hoje, eu vejo num todo, ainda está voltado para o pensamento patriarcal. E eu observo que em empresas onde o líder, vou falar de um termo mais comum que todo mundo fala, que é mais humano, né? Pô, nós somos humanos ou não somos humanos? Não somos animais, somos humanos, racionais, emocionais, e que, sendo mais humano, gera mais proximidade das pessoas. Nos momentos altos ou baixos ele está junto. Sabe o que acaba acontecendo como resultado? O absenteísmo diminui para o menor nível possível. O turnover também, que são os números de demissões. O clima sobe lá para 80% a 90%. E os resultados melhoram só com 40%. Então, pessoas mais felizes, mais inteiras, que vivem a sua grandeza, faz um mundo melhor. Com certeza. Você sabe que aconteceu algo ontem à noite, que você falando, eu só lembro disso. Eu fiquei lembrando muito forte disso. Eu fui para Minas levar meus pais, depois eu voltei e fui levar minha filha para aula de música e eu volto tarde. E quando eu voltei, na hora que eu botei o carro na garagem, eu vi que o quarto do meu filho estava com a luz acesa e ele está na semana de prova e eu tinha falado para ele, 9 horas eu quero você na cama. E daí subi muito brava e falei assim, bom, a gente tinha combinado, então era para você estar na cama.
E tirei o celular dele e falei assim, agora só está uma semana sem celular. E tava cansada, né? É o que eu falo, quando a gente tá cansado, a gente vira um animal, né? Aí tudo bem, hoje de manhã eu tava descansada, eu falei assim, Lucas, queria te pedir desculpas e eu sei que se você tava com a luz acesa era por algum motivo bom. Porque você é assim. Pois é. Eu falei assim, mãe, o meu amigo deixou a namorada e ele não parava de chorar. Então eu fui à tarde conversar com ele e agora eu estava no celular. Mas tudo bem, eu falei para ele que isso vai acontecer algumas vezes na vida dele, para ele não se preocupar, mas, nossa, eu fiquei tão mal, Vlamir. Que eu falei assim, gente, ele estava ajudando o amigo, né? Então, assim, eu sinto que o mundo está melhorando, porque eu fico imaginando meu pai tendo uma atitude dessa. Jamais teria, porque era tudo muito rigoroso antigamente, Pois né? bem. Então, hoje parece que está... vai demorar, acho que vai demorar para a gente chegar nisso. Mas olha que exemplo você está trazendo do seu filho, um menino, um menino. ajudando o outro. Ou seja, escutando, se fazendo presente, e o outro chorando, uma dor. Homem não tem dor. Homem não se apaixona. Tem uma coisa muito incomum de atitude para homens e mulheres. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer amar e ser amado. Muito da subjetividade que acontece com o masculino é uma separação justamente do feminino. Quando eu falo feminino, não é somente com mãe não, física, mas do feminino, que todos nós temos o masculino e o feminino. E aí o que acaba acontecendo? Inconscientemente, o homem ele quer se sobrepor sobre o feminino. Mas ele está louco, buscando o sentimento, o pertencimento do feminino. Gente, que demais isso, né? Que demais. Emociona, né? Porque você fala, nossa, tem tanta coisa para trabalhar ainda, né, Fabinho? E é incrível, porque uma das experiências mais marcantes que eu tive no ano passado na formação, na minha certificação em ontologia no Chile, pessoas da América do Sul inteira, imagina 250 pessoas. Na qual geralmente para autoconhecimento, muitas vezes 80%, 75% são mulheres. Eu me emocionei muito lá. A maioria das mulheres agredidas ou sexualmente ou fisicamente por homens. E isso causa um rombo na alma do outro, né? Então vi mulheres ali no sofrimento. E o homem faz isso porque gosta? Eu acho que não. Porque também está em sofrimento. Então, assim, aí que veio esse insight. Trabalhar com o masculino. Para a gente se liberar dessa armadura, né? Sim. Eu considero que é uma armadura. Sim. E não precisamos. E eu tive a oportunidade de fazer um juramento lá com todos os homens de jamais qualquer tipo de violência moral, física, sexual com mulher. Porque eu tenho filhas, tenho 2 filhas. Então, assim, o incrível que pareça, muito da masculinidade começa dentro de casa. São pais com piadinhas na presença da esposa e das filhas, falando sobre a mulher, a depreciação da mulher, do sexo, sabe? Nós precisamos dar conta disso. Não precisamos mais contar a história que já escutamos, porque entre amigos é legal, né? Uau, mas espera lá, você tem uma filha, mulher? Para que falar mal da mulher que nós viemos de uma mulher? Não tem sentido nenhum, né? Eu ia te falar que lá em casa a mulher é sexo forte, sabe? Que a gente meio que comanda o pedaço lá, mas não vou não, porque eu acho que o equilíbrio que é o gostoso, né? Você trabalhar a família toda e todos têm os seus valores, têm os seus pesos, né? E o respeito, né, Vlamir? O respeito é fundamental, né? E aí um ponto crucial que a grande maioria dos homens não conseguem pedir ajuda. Porque a autossuficiência é o que impera. Então, pedir ajuda. Pra quê, né? O Homens de Propósito é justamente para ajudar, para servir aos homens sair dessa armadura e para ser mais pleno, sabe? Todo mundo busca a plenitude na vida, todo mundo quer ser feliz, gente. Com certeza. Vamos ser felizes e vamos dar menos atenção, vozes para coisas que falam do que vem a ser homem. Ser homem é o que você sente ser. A essência sua enquanto ser humano. Nós somos muito mais que tudo isso. Com muito certeza. mais. Bom, chegamos ao final do programa. Muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz Sandra, de você estar aqui de novo com a gente. O Vlamir, como ele disse, ele é consultor. Eu vou deixar aqui na tela o telefone dele, Vlamir. Posso, né? À vontade. Se alguém precisar, quiser fazer algum contato, você que é homem assistir o programa. É muito bacana isso, porque é uma tomada de atitude.
A gente pode realmente se autoconhecer melhor e fazer uma vida melhor, mais feliz. E aí, se a gente tem uma vida melhor, mais Sem feliz, dúvida. a gente muda o mundo, né? Que é a nossa proposta. Não dá para mudar 7 bilhões de pessoas. A gente só muda... Quando o meu mundo muda, o mundo muda. Com certeza. A você que nos assistiu, muito obrigada pela sua participação e eu te espero no próximo programa.